mais um estudo disponibilizado aqui no canal da Congregação Evangélica Cristo de Teresina, no Piauí. E hoje nós vamos falar sobre a reforma luterana ou a reforma protestante, né? Alguns ficam chateados porque nós usamos o termo reforma luterana e não reforma protestante, porque foram diversas reformas que aconteceram, conforme nós vamos ver nesse estudo. Mas nós não queremos segregar, nós queremos apenas testemunhar que nós cremos nas propostas que foram solidificadas, consolidadas no livro de concórdia das igrejas luteranas, que são as confissões luteranas. Então, a reforma ela desencadeou o luteranismo, por isso nós chamamos de reforma luterana. A ideia não é diminuir os demais protestantes, mas testificar, testemunhar da nossa fé. Então, a ideia não é rivalidade, não é rivalizar, mas é um testemunho que nós acreditamos, que nós somos luteranos, e como a reforma começou com Martinho Lutero e as suas propostas, que nós seguimos, não todas as propostas de Lutero, mas uma boa parte delas. Então nós falamos em reforma luterana, mas também falamos em reforma protestante, pois todo mundo se beneficiou com essa reforma. A reforma luterana ela foi a primeira reforma religiosa bem-sucedida na igreja cristã, e essa reforma varreu o Ocidente, o cristianismo ocidental, e trouxe muitos benefícios para toda a cristandade. Todas as igrejas cristãs receberam benefício em relação à reforma, e esses benefícios podem ser sentidos em várias áreas, né? Por exemplo, se nós temos uma Bíblia à disposição, nós podemos pegar a Bíblia e ler a qualquer momento. Nós temos a Bíblia hoje até no celular. Foi porque a reforma democratizou o acesso, que era restrito apenas para os sacerdotes da Igreja Romana. Na época, a Igreja Romana, que controlava o cristianismo ocidental, ela proibia que os leigos lessem a Bíblia, porque ela dizia que a Bíblia podia ser interpretada de maneira errada pelos leigos, mas somente os ordenados, através das suas muitas ordens na Igreja Católica Romana, poderiam ter acesso à Bíblia e interpretá-la de acordo com o magistério da igreja, de acordo com o que a igreja fala. A pessoa não podia fazer um livre exame e interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Veja bem, nós falamos em livre exame e não livre interpretação. Nós não acreditamos na livre interpretação da Bíblia, como muitos nos acusam. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que todo mundo pode examinar a Bíblia, mas a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, nós analisamos a Bíblia, analisamos o contexto histórico, analisamos os personagens da Bíblia, as pessoas que aparecem na Bíblia, analisamos a história que a Bíblia conta, e nós fazemos a interpretação da Bíblia com a própria Bíblia, comparando passagens da Bíblia com outras passagens da Bíblia para que sejam interpretadas. Outro benefício que nós temos é que nós podemos levar o perdão de Deus às pessoas, tendo Jesus Cristo apenas como um único mediador. Antigamente, somente os sacerdotes ordenados podiam proclamar a absolvição de pecados, ou seja, falar do perdão de pecados. E as pessoas tinham que esperar até que elas conseguissem fazer a sua confissão, para que elas pudessem ter pecados perdoados, né? E hoje nós ainda acreditamos na confissão auricular. Nós na Igreja Luterana também temos a confissão e a absolvição, isso não foi negado de jeito nenhum, mas não é só o sacerdote ordenado, qualquer cristão pode proclamar o perdão de pecados para as pessoas. Então, se você vê alguém arrependido de ser pecador por seus pecados, você pode proclamar o perdão dessa pessoa, falar que os pecados dela estão perdoados. Então, é importante que se vá ao pastor e se confesse os pecados, né? Que haja esse hábito de confissão de pecados e absolvição. Mas, na impossibilidade de um pastor, na ausência de um pastor, qualquer um pode fazer essa absolvição. Então nós temos esse benefício, nossos pecados são perdoados e qualquer um pode proclamar o benefício do perdão dos pecados. Outro benefício é que nós não precisamos pagar pela nossa salvação, né?
né? Tinha a venda de indulgências, ou seja, o perdão de pecados, para que você não ficasse no purgatório. Nós não acreditamos em purgatório e também nós não acreditamos em que se venda a salvação. Até hoje, se você quer fazer uma missa de 7º dia por alguém morto, você tem que pagar. O casamento, que é considerado um sacramento pela Igreja Católica, também é pago. Nós não cobramos por isso, né? E nós não fazemos missa aos mortos. Nós acreditamos que o destino final da pessoa se consolida após a sua morte. Mas, antes da pessoa morrer, ela não precisa pagar para ser salva, ela não precisa pagar para ter o perdão dos pecados. Ela recebe de graça o perdão dos pecados pelo pastor ou por um outro cristão, na ausência de um pastor. Hoje nós ouvimos o culto em nossa língua. Todos temos entendimento do que é o culto. Antes da reforma, o culto só podia ser em latim, e a música que é cantada era muito difícil, canto gregoriano e tudo mais, então era muito difícil. As pessoas sentavam, aliás, nem sentavam, elas ficavam de pé. Até isso a reforma trouxe de benefício. Hoje nós assistimos o culto, ouvimos a missa, ou os orientais participam da sua liturgia sentados, porque a reforma trouxe também esse benefício. Então, as pessoas assistiam o culto e elas não participavam do culto ou da missa, né? Elas não participavam da missa, elas só ouviam. E o máximo de participação era tomar a hóstia, né? Nem o vinho elas tomavam, era só a hóstia. Então, com a reforma, hoje nós tomamos a hóstia e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O culto é feito na nossa língua e nós podemos fazer canções que todo mundo cante, todo mundo participe. Infelizmente, muitos estão colocando músicas mais difíceis no culto hoje, né? Músicas que adotam também uma teologia errada, né? Teologia neopentecostal, teologia da prosperidade e tudo mais. Mas a reforma trouxe o benefício de que nós podemos selecionar hinos para que todos cantem. Espero que esse costume retome nas igrejas luteranas, para que nós possamos cantar músicas que todos participem. Então isso é um benefício que nós temos na igreja, como na reforma que aconteceu, na reforma luterana. Nós podemos entender o culto, nós podemos ouvir a palavra na nossa língua, ouvir a homilia ou o sermão na nossa língua e cantar músicas que todo mundo participe, que todo mundo cante. Que isso está em desuso um pouco hoje em dia, mas espero que isso volte, nós possamos ter canções congregacionais para que todo mundo possa participar, todo mundo possa cantar e adorar a Deus. Hoje, principalmente, nós nos beneficiamos do principal artigo da fé cristã, a justificação somente pela fé, o artigo pelo qual a igreja está de pé ou cai. Ou seja, nós sabemos que somos aceitos por Deus, somos cristãos de verdade, não é por causa de política. Ah, você é de direita, você não é cristão de verdade. Ah, você é de esquerda, você não é cristão de verdade. Ser justificado é ser cristão de verdade, né? É o que justifica a gente a ser cristão, o que justifica a gente a ser filho de Deus. Isso não tem nada a ver com política. Então, se as pessoas estão te excomungando, falando que você não é cristão de verdade por causa de política, você não precisa ter medo. Ah, por causa de gosto musical, por causa de aparência, por causa de coisas de obras que as igrejas às vezes inventam para que as pessoas possam ser justificadas. Não, a justificação é só pela fé, somente pela fé. Esse foi um benefício que a reforma resgatou, porque a Bíblia ensina isso. Isso não é uma coisa da reforma, a Bíblia ensina isso. E nós podemos nos beneficiar desse ensino bíblico da justificação somente pela fé. Então, nós temos esse benefício de que nós somos cristãos de verdade somente pela fé e não por obras. Há de se lembrar também que a reforma, ela não veio do nada. Não foi um dia Martinho Lutero acordou e falou, vamos protestar contra a igreja e vamos fazer uma reforma. Não, não foi assim. Ela já vinha de antes, já existia um clamor por reformas na igreja cristã na época. Então existiam nomes que viveram antes de Lutero, como o John Wycliffe, na Inglaterra, que ele dizia que as escrituras e não o Papa são as normas da igreja. Então, ele queria que as pessoas retornassem às escrituras. E também teve o Jan Hus, na Croácia. E também teve o Jan Hus, ali na Bavária, né, na região onde hoje é a República Tcheca,
E ele também clamou por uma reforma, clamou por um retorno às Escrituras. Então, existia todo um movimento, existiam pessoas que queriam que a igreja retornasse às Escrituras e que ela não fosse tão tirana, fosse tão ditatorial como ela era, né? Que ela controlava não só a questão espiritual, mas também a questão temporal, o poder secular também ela controlava. E isso era uma tirania que as pessoas queriam que mudasse, que as pessoas, que a igreja retornasse às Escrituras. E isso foi um estopim com Lutero pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg. A reforma foi então um trabalho de Deus na igreja, para que nós possamos servir a Deus em liberdade, não por coação, ou seja, você não precisa ter medo de Deus, você precisa ter amor por Deus, você serve a Deus por amor, não por medo dele, né? Então você é cristão por amor e não por medo. Então na época, se você negasse a fé, você era excomungado, e como excomungado, qualquer um que te matasse não seria punido para isso. Então a igreja excomungava, o poder secular ou qualquer um podia matar você por você não ser um cristão. Hoje não, hoje se você não quiser ser um cristão, você tem essa liberdade, e se você quiser ser um cristão, você é um cristão por amor, não por medo, porque você ama a Deus, porque você quer seguir a vontade de Deus. Infelizmente também, por causa da mentalidade humana, que sempre procura suas próprias verdades, a reforma não foi uma só, ela se dividiu em outras reformas, né? Então, na Suíça você tem, por exemplo, Zwingli e Calvino, que não concordavam muito com Lutero e tiveram suas próprias ideias para criar uma reforma. Na verdade, Lutero não queria sair da igreja, né? Ele queria que a igreja se reformasse. Já Zwingli e Calvino queriam sair da igreja, eles não viam possibilidade de reforma na igreja, então eles criaram um grupo à parte. O grupo dos luteranos, ele foi criado após a expulsão pela igreja daqueles que concordavam com as reformas propostas por Martinho Lutero, Melanchthon e outros. Então eles foram expulsos e foram xingados de luteranos. Vocês não são cristãos, vocês são luteranos. Como todo apelido que não se gosta pega, esse apelido também pegou, e hoje nós somos chamados de luteranos. Zwingli e Calvino, eles já tiveram uma outra ideia de reforma, eles não foram expulsos, eles quiseram criar uma nova forma de viver o cristianismo independente da igreja romana, né? E eles discordaram também dos luteranos, eles seguiram seu próprio rumo. E na Inglaterra, o rei Henrique VIII teve toda uma questão política em cima, e ele fez uma reforma que depois foi consolidada pela Elizabeth I, e que o Thomas Cranmer e outros teólogos da época juntaram aquilo que eles acreditavam que eram bons, tanto no luteranismo, como a questão da liturgia e dos sacramentos, e do calvinismo, como a doutrina da predestinação calvinista, né? Então eles... os anglicanos juntaram aquilo que eles achavam bom no luteranismo e no calvinismo e no catolicismo, e fizeram a igreja anglicana. Então, infelizmente, não foi uma reforma unida, né? Teve reformas diferentes, né? E essas divisões, infelizmente, perduram até hoje. Creio que só lá no céu, nós luteranos, zwinglianos, calvinistas, anglicanos, católicos romanos, ortodoxos, igrejas orientais, igreja armênia, igreja sírio-ortodoxa, igreja copta, os pentecostais, e todos os grupos cristãos estão unidos no céu, porque essas divisões não fazem sentido lá. O pecado foi vencido e não precisa mais dessas divisões. Mas aqui na terra, enquanto ainda somos pecadores, infelizmente temos essas divisões. Outro grupo que foi marcante na reforma foi os anabatistas, que propunham uma reforma radical. Eles acreditavam em revelações, em doutrinas, que eles formulavam doutrinas a partir de revelações, a partir de sonhos, a partir de experiências pessoais, né? E eles rebatizavam as pessoas, o que era considerado um sacrilégio pela reforma protestante em geral. E hoje, infelizmente, é um costume comum que se rebatize as pessoas.
Mas na época os anabatistas trouxeram isso e isso foi rejeitado pela igreja cristã em geral, tanto os protestantes como os católicos, os anglicanos e etc. E mesmo com essas divisões, nós luteranos não precisamos ficar atacando as demais tradições protestantes, anabatistas, etc. Nós temos que servir as pessoas com a nossa doutrina. Muitos ainda não conhecem a justificação somente pela fé, não conhecem o sacerdócio universal dos santos, não conhecem a distinção lei e evangelho, não conhecem a salvação pelos meios da graça. Então nós podemos servir com essas doutrinas bíblicas para as pessoas, para que elas possam aprender mais sobre o que a palavra de Deus tem a dizer sobre a nossa salvação. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero foi despretensioso, ele não tinha pretensão de causar nada, ele só queria um debate sobre a venda de indulgências. Ele foi na porta da igreja do Castelo de Wittenberg e colocou lá as 95 teses para que as pessoas pudessem debater. Hoje em dia muitos questionam isso, dizem que ele não pregou na porta, ele só publicou as 95 teses e distribuiu ali em Wittenberg e acabou sendo espalhada por toda a Europa, a questão do debate. Mas nos 100 anos da comemoração da Reforma já se citava essa questão do castelo, da porta do castelo de Wittenberg. Então provavelmente foi verdadeiro, sim. Lutero foi lá e pregou as suas 95 teses para todos poderem olhar e ter esse debate sobre a venda de indulgências. Então o mundo inteiro foi abalado por esse debate e novas propostas, ou a proposta de se retornar às Escrituras, apareceram. Lutero falou, vamos retornar às Escrituras. Já que o mundo está discutindo tudo isso, vamos retornar às Escrituras. Vamos ver o que as Escrituras dizem. A igreja não reagiu bem, disse que ela estava acima das Escrituras, que ela é a verdadeira intérprete das Escrituras. Então o que ela diz é mais importante do que o que as Escrituras dizem. E Lutero não se dobrou a isso. Ele disse que se não provarem para ele nas Escrituras que ele estava errado, ele não iria retroceder. E ninguém mostrou nas Escrituras que ele estava errado. Pelo contrário, ele mostrou pelas Escrituras que essas propostas de reforma dele estavam certas. Claro que Lutero não acertou em tudo, ele não era perfeito, né? Ele teve problemas, teve erros e tudo mais. Mas Deus usou Lutero e usou os outros reformadores para que nós tenhamos essa liberdade cristã hoje em dia, que nós tenhamos os benefícios da reforma, essa liberdade de viver o cristianismo sem coação, sem ser obrigado a viver uma cosmovisão cristã, mas nós temos a liberdade de viver a vocação cristã, a vocação, ou seja, todos nós somos vocacionados dentro daquilo que nós fazemos. Tudo que nós pudermos fazer com as nossas habilidades e nossas capacidades pelo bem do próximo, seja vendendo um picolé na rua, seja o padeiro que vende o pãozinho de cada dia, seja o atendente do caixa do supermercado, tudo que beneficia as pessoas, Deus tem usado para a sua glória, para que o nome dele seja glorificado. Então Deus cuida de todos, através de todos. Deus usa todos para o bem de todos. Ele se esconde em todos para que todos possam ter os benefícios do seu amor. Então isso foi o que aconteceu na reforma, esse benefício de que os reformadores, Lutero, Melanchthon, etc., eles serviram a igreja dentro das suas habilidades teológicas. E nós, com as nossas habilidades, qualquer uma que seja, nós podemos também servir em liberdade. Nós não temos nenhuma coação, nenhuma violência que nos force a servir, a fazer aquilo que a igreja quer. Nós fazemos aquilo que Deus quer, aquilo que Ele ensina nas Escrituras, pela graça de Deus, pelo dom de Deus e pela bênção de Deus. Então é isso, vamos agradecer a Deus e vamos invocar a Trindade para que ela esteja conosco, para que Deus esteja conosco e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, te agradecemos pela reforma que o Senhor fez na igreja cristã. Pedimos que o Senhor abençoe para que nós possamos
levar esses benefícios aos outros e viver esses benefícios com alegria. Hoje nós temos a liberdade que o Senhor nos deu. Graças a Deus não temos medo de fazer as coisas, de sermos punidos como pecadores, porque nós somos pecadores, mas nós temos alegria porque o Senhor nos perdoa e nós podemos lutar contra o pecado pela Tua graça e pela fé que o Senhor nos dá. Abençoa cada um dos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana.